É isso, chegamos. Nesse momento são 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa A, levando todo sábado até você arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e convido você para acompanhar o programa Alternativa A em 102,1 FM, aqui pela sintonia da sua rádio universitária e também, claro, acompanhar o nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar essa entrevista de hoje no canal Glauco Keller e também no canal Programa Alternativa A. E faço o convite para você seguir a gente no Instagram, a nossa arroba é p.alternativaA. Como você sabe, todo sábado a gente traz aqui um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, de educação e cultura. E o convidado de hoje, certamente você que está me ouvindo, você que está acompanhando a entrevista em vídeo, já conhece. Eu estou falando do escritor ganhador do Prêmio Jabuti, do apresentador, do entrevistador, do jornalista Ednei Silvestre, que gentilmente sofreu com a sua conta do Google, mas está aqui para falar com a gente no programa Alternativa. Ednei, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente estava falando dessa coisa da conta, né? Todos esses sites, todos esses fornecedores, como a gente chama de fornecedores, chama de que, bom, enfim, eles querem que a gente se comprometa. E essas empresas não se comprometem conosco. Mas tudo bem, cá estamos nós comprometidos para podermos nos falar e falar com quem nos vê e nos ouve, né? Cá estamos. Estou Ednei, procurando você... P alternativa, não? Isso, p.alternativa A é a arroba no Instagram. E lá o nosso ouvinte pode acompanhar a entrevista em áudio e também em vídeo. O programa Alternativa A tem muito prazer em receber você, porque eu falava com o Ednei em off, que a gente recebe aqui muitos agentes culturais, produtores culturais, mas eu tenho a minha predileção, que é a literatura. E o Ednei está relançando, 20 anos depois, esse livro, que está aqui, ó, Contestadores, que está maravilhoso. Contestadores é um livro que o Ednei lançou em 2003 e agora tem mais 2 entrevistas que ele fez. Por que, Ednei, que você resolveu revisitar o Contestadores 20 anos depois? Quem redescobriu o Contestadores, eu nunca abandonei o livro. Mas o livro passou por uma situação esquisita. Ele foi lançado super bem pela editora Francis, foi muito bem de crítica, começou a ir bem de público, de vendas, e aí a editora e seus sócios tiveram, enfim, se desentenderam, sei lá o que aconteceu, e a editora foi vendida para uma segunda. Em seguida, essa segunda vendeu para uma terceira, em seguida ela vendeu para uma quarta. A última vez que eu tinha sabido, 5 anos atrás, que eu queria dar para alguém, eu só encontrei em sebos, só que os livros estavam intactos. Uma das compradoras recentes do que era como é que a gente chama? O espólio da editora era acho que a gente pode chamar de editora também, de livros e textos para vestibular. Então, esse livro se perdeu. Aí o Marco Passi, ou Patti, que é editor na Almedina, redescobriu o livro e se interessou. E eu também, porque você leu, né? É um livro de entrevistas excepcionais, com pessoas fantásticas, mulheres e homens bravos, ousados, atrevidos, e o livro estava perdido. E finalmente esse livro volta às livrarias e volta bem. Ainda está chegando, mas ele chega bem. E chega com duas, não são nem duas, porque na verdade a entrevista do Saramago foram 4 entrevistas que eu editei, 4 mais a quinta, que é a da Pilar, que era uma outra entrevista. Como eu passei o dia na ilha com eles, aí eu editei a entrevista da ilha para poder caber no livro, e a da Fernanda Montenegro são
4 entrevistas também. Foi uma entrevista que eu fiz quando ela lançou a fotobiografia pelo Senac, aquele livrão, não sei se você se lembra, um livrão lindo, lindo, caro, lindo livro, lindo livro. E quando ela completou 90 anos, que a gente foi para o palco do Teatro Municipal, por uma razão que está no livro está explicando por que a gente está no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e ali fizemos uma entrevista memorável sobre 90 anos. Ednei, no livro você divide os seus entrevistados. Eu vou falar alguns aqui. Você citou a Fernanda Montenegro, José Saramago, mas tem Norman Mailer, Camille Paglia, Paulo Francis, o Chomsky, né, o linguista ativista, Paulo Freire, uma entrevista lindíssima, a atriz Juliette Binoche, entre tantos. Se você divide os entrevistados em boxeadores tempestuosos, cordiais, militantes e visionários. De onde surgiu essa divisão? Essa divisão brilhante foi ideia de um cara com quem eu trabalhava na época, que é o jornalista e escritor Luiz Erlanger. Ele é que achou que devíamos separar essas categorias e ter nessas categorias cada pessoa que se encaixava naquelas. E eu achei perfeito, mas não é uma brilhante ideia minha, é uma brilhante ideia do Luiz Erlanger. Logo na primeira entrevista dos boxeadores, você bate um papo com o escritor Norman Mailer. Norman Mailer e o Truman Capote talvez sejam os criadores do jornalismo literário, desse jornalismo mais criativo. O que você faz? Você acha que é jornalismo literário ou literatura jornalística? Nesse caso, é jornalismo mesmo. A única parte menos seca, chamamos assim, do jornalismo, é a introdução, que eu dou os bastidores da entrevista. No caso do Mailer, é interessante porque todo mundo que eu procurava não me levava à frente. Ele tinha agentes para o Brasil, um agente para o Brasil, um agente para a Argentina, um outro para a Espanha. Ele era um escritor procuradíssimo, super vendedor, era um cara que já na época, ainda na época, e hoje está voltando, dizia que a morte do Kennedy era um complô, tinha sido um complô, não havia apenas um homem, não era só o Lee Harvey Oswald, e eu não conseguia chegar a ele. Eu não sei se eu devo contar, mas eu só cheguei a ele porque aconteceu uma situação excepcional. Devo contar ou é melhor guardar o segredo? Eu acho que você deve guardar o segredo. Eu vou te perguntar uma outra daqui a pouco. Vou guardar o segredo. Mas, enfim, eu consegui chegar ao Norman Mailer, fui o único jornalista brasileiro que o entrevistou, e por causa do Norman Mailer, também tem isso, eu era correspondente de O Globo naquela época, o Globo Jornal. O Paulo Francis publicou meia página, ele tinha uma página em O Globo, e na época, não sei se era no Estadão ou na Folha, que era o Diário da Corte. E ele fez meia página de elogios ao meu trabalho, de elogios à entrevista, de elogios ao Norman Mailer, e fez uma louvação desse trabalho de jornalista que procura aquele entrevistado que não dá entrevista. Foi fabuloso. A partir daquela situação do Paulo Francis comigo, que ele era muito generoso mesmo, é que muitas portas se abriram. Esse é o programa Alternativa A, sempre aos sábados levando arte, cultura e educação para você. Hoje recebendo o escritor, jornalista e também contador de histórias, Ednei Silvestre, que está relançando o livro Contestadores, que está aqui para você que está acompanhando a gente em vídeo. O livro está maravilhoso, ele conta, ele faz a transcrição e conta os bastidores de muitas entrevistas com gente famosa, com gente importante, gente ligada à arte. Você falou, Ednei, no Paulo Francis. Por que você acha que o Paulo Francis se tornou tão polêmico a ponto de ser, entre aspas, entre muitas aspas, odiado pela esquerda e pela direita? Não é fantástico isso? Ele era odiado pelos dois lados.
E ele amava ser odiado. O Paulo Francis tinha. Primeiro, ele gostava de ser polêmico. Segundo, ele era muito. Essa expressão até é difícil de usar, peremptório nas opiniões. Ele tinha opinião sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você perguntasse literatura, teatro, e tinha algumas coisas que ele gostava particularmente, e outras que ele odiava. Eu acho que o Paulo Francis sonhava em voltar a morar no Brasil. Embora eu falasse mal não do Brasil em si, mas das razões que nos levavam a ter, nos levam até hoje, a ter vidas difíceis, a tropeçar toda hora politicamente, mas ele sonhava, eu acho, em voltar para o Brasil, tanto que ele chegou a comprar uma casinha em Petrópolis, que da origem dele, tinha aqui também, no Rio de Janeiro, um apartamento. Só que o destino foi mais cruel e ele acabou tendo um infarto e ficou por lá. O que, enfim, ficou por todo lado. E está nas páginas. Ele adorava brigar. O Meiler, Camille Paglia, eles estão no lugar certo, porque eles gostam de briga. O Meiler brigava com todo mundo. Todo mundo. Com as mulheres dele, inclusive, nem se fala, né? Porque ele esfaqueou uma delas. As feministas tinham horror dele. O Truman Capote tinha horror dele. Isso é engraçado, porque o que eu conheci era um homem já mais velho, no caso falando do Norman Mailer, e ele dizia, não, eu sou como um boxer velho, que fica aquele homem mais doce, que no parque brinca com as crianças. Mas ele tinha um andar assim, sabe, do boxeador, que um dia foi bem furioso. E foi um prazer conversar com ele. E é um prazer ler, né? É um prazer ler. Eu, lendo a entrevista do Mailer e também a do Paulo Francis, a do Paulo Francis em especial, você fala que só se ressente de não ter sido capaz de transcrever a forma de fala dele, que também era muito característica. Sobre ele, Dinei, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente fechar esse primeiro bloco. Você acha que hoje, ele é muito crítico ao presidente Lula, você acha que hoje ele teria uma opinião diferente? Crítico. Ele diz coisas horrorosas. Coisas horrorosas, exatamente. Você acha que hoje ele teria uma opinião diferente em relação ao Lula? Acho que hoje ele teria muita admiração por esse círculo que o Lula fez. Daquele Lula que ele falava é muito diferente esse homem que procura um consenso, que procura uma harmonia entre poderes. O Lula era muito diferente naqueles tempos. Eu acho que ele reconheceria, Paulo Francis reconheceria a transformação do presidente Lula. E o que a gente vai ouvir na Rádio Universitária agora? O que você escolheu para a gente tocar nessa passagem de bloco, Dinei? Qualquer canção na voz de Nina Simone. Você escolhe. Sensacional! Vamos de Nina Simone, daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa. Não saia daí.